Se você acha que o Yuji Itadori é só um protagonista genérico, você simplesmente não entendeu a obra de Jujutsu Kaisen. Em um mundo dominado por monstros, tragédias e personagens muito carismáticos, era muito fácil ele virar só o garoto bonzinho, que serve de recipiente pro Sukuna, e seguir o clichê do protagonista que tem um monstro selado dentro do corpo dele. Mas não foi isso que aconteceu. E mesmo assim ele é o coração de Jujutsu Kaisen. Porque enquanto outros protagonistas querem alcançar grandes objetivos, ou ter bastante reconhecimento, o Itadori só quer uma coisa: que as pessoas tenham uma morte digna. E pensando no mundo de Jujutsu Kaisen, essa é uma ideia muito perigosa. E hoje eu vou te mostrar o porquê Itadori não é apenas um bom protagonista, como ele é um protagonista perfeito para a história que Jujutsu Kaisen quer contar. E o Yuji começa a história sendo um garoto completamente comum. Ele nem sequer faz ideia que existem maldições e energia amaldiçoada. E diferente de tantos protagonistas de anime shounen, ele não tem um grande sonho. Ele não quer ser o mais forte, ele não quer ser o melhor em alguma coisa. Ele não quer ser líder de nada. Ele só quer que as pessoas tenham uma morte que ele julga como digna. E dentro de um universo brutal igual ao do Jujutsu Kaisen, onde as vidas são descartáveis e o sofrimento é constante, Itadori é basicamente a última pessoa que tenta dar significado e propósito para a vida das pessoas. Enquanto todas as outras pessoas de Jujutsu Kaisen tratam a morte como só uma estatística, o Yuji trata isso quase como uma responsabilidade dele. E é aí que tá o ponto que muita gente ignora. O Itadori não é especial por ser forte ou por ser o escolhido. Ele é especial por ser extremamente humano. Todos os sentimentos que ele tem, você consegue ter empatia por ele. Cada falha que ele tem pesa bastante na cabeça dele. As mortes que ele vivencia deixam ele extremamente abalado. E cada mísero erro que ele comete faz ele sentir uma culpa enorme. E ao invés dele virar um personagem super badass e durão, ele decide continuar se importando com a vida das pessoas. E essa é a base do que faz Yuji Itadori funcionar como um protagonista. Ele não é o centro da história porque ele está destinado a alguma coisa. Ele é o centro da história porque ele carrega todo o impacto emocional de absolutamente tudo que acontece ao redor dele. E eu vou te mostrar porque que essa escolha narrativa não é acidental. O Itadori ele foi feito para ser o contraste perfeito numa obra sobre maldições, ego e destruição. E talvez o personagem mais humano em um mundo onde as pessoas perderam a sua humanidade. Se você observar muito bem, geralmente o Itadori ele não tem escolha nenhuma sobre as coisas que acontecem com ele. Parece até que ele é um cara extremamente azarado. Quando ele engole o dedo do Sukuna, ele não faz isso por ambição, porque ele quer fazer aquilo. Aquilo era literalmente a única coisa que podia ser feita. Ou ele fazia isso, ou todo mundo que estava ali presente ia acabar morrendo. E é exatamente aí que começa a grande diferença dele para tantos outros protagonistas. Dentro de Jujutsu Kaisen, o poder sempre vem acompanhado de ego, tradição ou obsessão. O próprio Gojo nasceu com um poder, assim, um talento sem igual. O Geto, por exemplo, ele tinha uma ideologia tão forte na cabeça dele que não importa se o mundo inteiro tivesse contra ele, ele ia continuar com esse objetivo até o fim. Sem falar no Sukuna, que tem nenhum objetivo muito específico, mas ele vive apenas pelo prazer de ser superior a todas as outras pessoas. Já o Itadori não, ele já entra nesse mundo de Jujutsu com uma dívida moral, porque ele se vê como responsável por tudo que o Sukuna faz e por tudo que o Sukuna representa. Isso é muito cruel com ele mesmo. Porque diferente de um protagonista que busca sempre superar seus próprios limites para conseguir conquistar alguma coisa, em quase todas as ocasiões o Yuji luta porque é a única coisa que ele pode fazer. Você pode reparar que no final de todas as lutas do Itadori não tem aquela sensação de glória por ter derrotado um oponente poderoso. Geralmente o sentimento que se transpõe nesses momentos, na verdade, é o sentimento de culpa dele. Porque geralmente antes dele ter entrado em combate com alguma maldição ou com algum feiticeiro, várias outras pessoas foram vítimas dele. Então mesmo que a culpa não seja diretamente dele, ele sempre se responsabiliza pelas coisas. Isso tem muito a ver com o último desejo do avô dele, que pediu pro Yuji ajudar as pessoas porque ele é muito forte, ele tinha que fazer alguma coisa com a vida dele. E acaba virando quase uma obsessão no Yuji, que no dia da morte dele ele tem que estar rodeado de pessoas, diferente do avô dele, que morreu completamente sozinho, só tinha o próprio Yuji pra cuidar dele. E parece ser muito simples ajudar as pessoas, só que nesse universo de Jujutsu Kaisen, ajudar todo mundo é praticamente impossível. As maldições, elas nascem dos sentimentos humanos. Os feiticeiros, a maioria morre extremamente jovens e quase sempre solitários. E as pessoas comuns são completamente descartáveis. Então quando o Yuji quer garantir uma morte digna para as pessoas, ele tá, mesmo sem perceber, indo contra toda a lógica do mundo Jujutsu. E é isso que torna ele tão perfeito para a história.
Porque Jujutsu Kaisen não é um anime sobre vencer, sobre dar tudo certo. Na verdade, na maioria do tempo, Jujutsu Kaisen é uma obra sobre você perder. Sobre você perder seus amigos, sobre você perder a inocência, sobre você perder a certeza que você tem sobre as coisas. E é muito legal, quer dizer, não chega a ser legal, mas é muito interessante como você vê o Yuji perdendo tudo isso e ele sente essas paradas de uma forma visceral. É comovente o jeito que o Yuji se preocupa com tudo que acontece ao redor dele. O arco de Shibuya, pra mim, é o melhor exemplo que tem. A maioria dos protagonistas de anime usariam o arco de Shibuya pra ser um momento de superação, onde eles cresceriam, ficariam muito mais fortes e aprenderiam uma grande lição. E na verdade, o arco de Shibuya só trouxe dor, sofrimento e preocupação pro Yuji. Ele acaba completamente quebrado. Quando o Sukuna assume o corpo dele, comete aquele massacre inteiro, em momento algum o Yuji tenta racionalizar o que tá acontecendo. Ele não culpa o vilão, não é o grande inimigo que a gente tem que correr atrás. E muito menos ele cria um discurso de superação, de somos mais fortes e o poder da amizade, nada disso. Ele simplesmente entra em colapso. Isso é muito importante, cara. Porque ele entende uma coisa que pouquíssimos personagens conseguem entender. Mesmo que ele não tenha escolhido, o poder que ele carrega foi o que causou aquilo. Então ele sente a responsabilidade, ele sente toda a dor e todo o horror daquelas coisas que foram causadas pelo Sukuna. Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, ele continua seguindo em frente. Mas é aí que tá, ele não continua seguindo em frente porque ele quer ser um herói, mas pelo simples fato de que se ele desistir, todas aquelas mortes vão ter sido em vão. Uma coisa que eu acho incrível também é o contraste entre o Itadori e o Sukuna. Porque o Sukuna, ele representa o ego na sua forma mais absoluta. Ele sente prazer na destruição. Ele tem indiferença com praticamente qualquer coisa. E ele se sente e ele se coloca no lugar de superioridade em tudo que ele faz. Já o Itadori, ele representa o completo oposto. Ele é um cara que demonstra sempre ter bastante empatia, muita, mas muita humanidade e muita responsabilidade sobre os seus atos. E é engraçado porque, apesar de eles dividirem o mesmo corpo, a filosofia deles é completamente oposta. E essa dualidade do protagonista é o que faz pra mim o Yuji ser completamente diferente e tão especial em relação a outros protagonistas de anime. Ele é constantemente forçado, obrigado a conviver com aquilo que ele mais odeia. E ele não tá atrás de arrumar uma forma de derrotar o grande vilão, não. Ele tá carregando o vilão dentro dele. E durante toda a jornada, parece que a única solução pra derrotar o vilão é ele ingerir todos os dedos e depois se entregar. Yuji não domina uma técnica absurda como Gojo, ele não descende de nenhum grande clã, ele não tem um talento sobrenatural igual o Yu Tokotsu, mas ele tá sempre apanhando, sempre sangrando e sempre perdendo. E é isso que faz ele se aproximar tanto do público. Porque enquanto outros personagens parecem inalcançáveis, parecem ter ideais tão complexos e ter uma síndrome de grandiosidade, o Yuji, ele parece ser simplesmente um humano comum. O crescimento que ele tem como personagem não tem nada a ver com crescer o poder junto e ficar cada vez mais forte. É muito mais baseado em resiliência e uma resistência emocional que ele vai construindo ali. Cada trauma que ele tem vai moldando ele, às vezes fazendo com que ele fique um pouco mais frio, entendendo que ele é usado como uma engrenagem num grande sistema. Cada erro que ele comete faz com que ele amadureça de verdade. Você vê, de um capítulo pro outro, às vezes o Yuji ele já tá com falas muito mais maduras. E ele não tem esse crescimento porque o roteiro precisa que ele fique mais forte. Ele cresce porque ele precisa sobreviver a uma coisa que ele nem tinha vontade de estar participando. E o Itadori funciona muito bem porque ele é basicamente um fio condutor moral na história. Sem o Itadori, Jujutsu Kaisen podia ser só um anime de poderzinho, só um showcase enorme de poder. Já com ele, o anime vira muito um questionamento de qual é o valor de uma vida? Ou então, o que significa salvar alguém? Até onde você carrega a culpa pelos seus atos, mesmo que você não tenha controle nenhum sobre eles. O Itadori é o personagem que mais sofre, cara. Mas também é o que mais insiste em manter a sua própria humanidade. Talvez seja exatamente isso que faz o Yuji ser o protagonista perfeito pra essa história. Ele não é movido por ambição, não é movido por vingança, não é movido por destino. Ele é movido por responsabilidade. Em um mundo onde os mais fortes e os mais poderosos estão sempre impondo sua própria vontade, onde as maldições nascem do pior que há nos seres humanos, o Yuji escolhe se importar com tudo. Talvez o verdadeiro poder do Yuji Itadori seja o peso de suportar estar vivo em um mundo que faz de tudo para destruir a mente e o espírito dele. Por isso que toda vez que alguém ousa dizer que o Itadori é um personagem bucha, eu sempre pergunto pra pessoa, se você estivesse no lugar dele, você aguentaria? Ou será que você já teria desistido? Você gosta de vídeos aí sobre análise ou opinião aí sobre Jujutsu Kaisen ou também sobre outros animes? Já deixa o like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e deixa aqui nos comentários qual é o seu personagem favorito de Jujutsu Kaisen. Até o próximo vídeo, valeu, falou, tchau!